Eu sou psicóloga, estou terminando aí meu percurso na residência, né? Residência da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Fiquei super feliz pelo convite da Joyce, fui aluna do Estudo Dirigido, e acho que vai ser muito legal essa conversa, assim, compartilhar um pouco com vocês desses 2 anos que foram muito intensos para mim, bem desafiadores. Acho que o trabalho em si já é desafiador, né? E a gente ainda foi atravessado aí no segundo ano de residência por uma pandemia e teve que se reinventar, enfim, nas estratégias de cuidado. Eu vou falar um pouco disso também, como é que foi para mim. E é isso. Vocês podem me interromper também. Eu entendi que a gente vai ter um momento de debate, né, no final, mas assim, se não tiverem entendido alguma coisa, podem me interromper e perguntar, sem problemas. Todas as imagens que eu usei na construção dessa apresentação são imagens do Nise da Silveira, né, que já foi uma grande estrutura manicomial aqui no Rio de Janeiro, e hoje em dia tem cada vez mais espaços sendo transformados, né, em outras coisas, o que é muito legal, e a ideia de que ele possa virar um centro cultural. As enfermarias estão sendo fechadas, enfim, tem esse projeto aí para a cidade. Então, todas as imagens que eu usei são assim de paredes, né, que tem várias intervenções artísticas de pacientes, usuários, enfim. E eu construí minha apresentação dessa forma e queria desejar uma boa prova para vocês. Acho que fazer uma prova assim desse tipo é super difícil, né? Exige essa concentração assim muito específica, uma atenção muito grande e ainda por cima nesse momento de pandemia, né? Tendo que usar máscara, enfim, tomar todos esses cuidados necessários, mas que tornam um pouco mais difícil, né? Mas tenho certeza que vocês estão sendo bem preparados aí pelo estudo dirigido, pela Joyce. E é isso, vamos lá. Bom. Bruna, você pode só apertar nesse ocultar que tem aí nessa barra branca? Sim, perdão. Ela vai sumir, tá? Tá. Aqui eu coloquei, né, a criação do programa multiprofissional de residência, esqueci de colocar de residência, foi em 1993. Então, vocês veem que bem antes da aprovação da lei, né, 10.216, que foi em 2001. E essa lei, como vocês já devem ter visto, ficou muitos anos, né, em tramitação, enfim, mudança de texto, adaptações, até conseguir ser, enfim, aprovada em 2001. E aí, então, já em 93, a gente tem a criação do Programa Multiprofissional de Residência da Prefeitura do Rio de Janeiro. E aí eu peguei um trecho do projeto político-pedagógico do programa que eu achei bem interessante, assim, que fala que o objetivo é a capacitação de profissionais para atuação em saúde pública coletiva por meio da aquisição de conhecimento dos instrumentos teórico-técnicos e do desenvolvimento de um olhar crítico e atitudes práticas criativas no enfrentamento dos desafios colocados para a transformação e ampliação permanente dos serviços públicos assistenciais, em especial de saúde mental. E aí também fala sobre cenários possíveis de práticas, né? Que eles vão dizer se expandem conforme se expande o SUS do município. Então, CAPS 2, CAPS 3, CAPS-C, CAPS-AD, NASF, atenção básica, serviços residenciais terapêuticos, serviços de recepção, emergência e leitos em hospitais gerais, núcleos de atenção à crise, programas de geração de renda e intervenção cultural, centros de convivência e pontos de cultura e Academia Carioca. A Academia Carioca é interessante, né? Porque, se não me engano, foi no ano passado que o educador físico também passou a fazer parte, compor aí o programa Multi. E uma coisa que eu acho bem interessante, assim, essa coisa que
que o projeto toca no objetivo do desenvolvimento de um olhar crítico, né? E o que é isso, assim? Eu fico pensando muito em vários textos que vocês devem ter tido acesso. Aqui eu coloco até uma frase, uma citação do Delgado, que ele fala que com a reforma psiquiátrica, o paciente psiquiátrico, enquanto sujeito político e de direitos, começa a existir, né? Ele começa a ganhar esse lugar de protagonismo no próprio tratamento, enfim, que não existia antes. E isso é muito importante, assim, então eu acho que esse olhar crítico diz desses avanços, né, trazidos com a reforma psiquiátrica, mas também de que mesmo com esses avanços, a gente não está assegurado de que não vão se dar práticas manicomiais e asilares, né, ainda que sejam nos CAPs, enfim, a gente tem que estar sempre olhando para o nosso trabalho que a gente faz nesses serviços substitutivos de uma forma crítica. Então, para isso é muito interessante também o trabalho em equipe, né? Olhares de profissionais distintos, de diversas categorias, e foi muito... Eu até perguntei para a Joyce quais eram as categorias de vocês, e ela me falou um pouco, porque para mim foi uma experiência muito rica, assim, enquanto psicóloga. Conheci muitos profissionais muito bons ao longo desses 2 anos aí na rede de saúde mental e também na minha turma. Então, enfermeiros, assistentes sociais, POs, todo mundo trabalhando junto, né, e compondo essa equipe multi. E aí eu coloquei também uma frase do Manuel Desvial, um psiquiatra espanhol: conviver com a diferença será o horizonte após uma longa e apaixonante jornada que vai da desinstitucionalização à saúde mental coletiva. E na época da minha prova caiu um livro do Desviar, que foi uma loucura, porque era um livro que tinha acabado de ser lançado, ninguém conseguia achar, enfim. Mas ele tem um trabalho, uma escrita muito interessante. Eu acho que eu dei uma olhada na bibliografia de vocês, acho que tem também um artigo dele, se não me engano. E ele fala disso, né, que eu acho super interessante, assim, de que a reforma psiquiátrica tem esse mandato da gente aprender a conviver com a diferença, né? Não só com a diferença do louco, assim, mas também a diferença em nós mesmos, eu acho. E eu acho também que esse olhar crítico, né, que eu trouxe do projeto político-pedagógico da residência, quando eu falo, né, que o fim do manicômio não implica o fim das práticas manicomiais, pensei em alguns exemplos, né, que eu podia dar para vocês aí desses 2 anos que eu estive nos serviços. Com certeza são coisas que vocês já ouviram falar ou já leram em artigos também, de, por exemplo, CAPs que têm um funcionamento muito voltado para si mesmo, muito fechado, né? Diversos autores vão fazer essa crítica, assim, dos CAPs. E isso é uma coisa que a gente precisa estar sempre repensando e olhando com cuidado para não reproduzir essas práticas manicomiais, né? Mas também, assim, eu acho que não é só também culpabilizar profissionais individualmente, né? Eu acho que o momento que a gente vive no país, no estado, na cidade, enfim, momento político é muito delicado. Então, esses 2 anos na residência aí que eu estive, eu pude presenciar isso, né, os desmontes que vêm acontecendo, enfim, e eu acho que isso contribui também, por exemplo, para que um CAPES fique mais fechado sobre si mesmo, né, a precarização da situação dos trabalhadores, enfim. Isso dificulta a qualificar o trabalho, um trabalho que seja mais voltado para fora, né, que os pacientes
possam ocupar a cidade, fazer uma agenda cultural, e também que o CAPES possa fazer intervenções na rua, né? Debates em espaços públicos, na praça, que tem a ver com essa coisa de conviver com a diferença, que eu acho que é o mais importante assim, da reforma psiquiátrica. Um outro exemplo também, essa coisa da necessidade de um olhar crítico. Por exemplo, quando eu passei pelo CAPSI, por um CAPSI, né, um dos campos que a gente passa na residência, se discutia muito essa questão da porta de saída do CAPSI, né? Para que a gente não tomasse como automático que um paciente em acompanhamento no CAPSI, quando faz 18 anos, automaticamente vá para um CAPS adulto, né? Que a porta de saída do CAPS infantil juvenil não seja necessariamente porta de entrada para um CAPS adulto, né? Mas que o projeto desse adolescente que completou 18 anos possa incluir também aspectos da vida, né, do território, de como ele vai estar na vida a partir dessa saída do CAPSI, quem vão ser os atores envolvidos no cuidado, que não necessariamente precisa ser um CAPS adulto, né? Então, esse era outro exemplo que eu queria trazer para vocês, que eu acho bem interessante de se pensar. Essa outra imagem do Nise da Silveira, gosto muito dessas imagens. Essa também é uma imagem de um espaço que já foi uma enfermaria. Aí eu trouxe também outra citação do Desviar, falando sobre avanços, né, na luta popular democrática, nesse entendimento mais ampliado de saúde mental, né, que tem a ver com políticas públicas, melhores condições de vida, de trabalho. Isso tem tudo a ver com esse conceito de saúde ampliado, né, que a gente estuda nos textos, enfim. E tudo a ver também com o debate sobre determinantes sociais da saúde. Se a gente pegar também a definição de saúde da OMS, né, que é uma definição bem utópica, que fala de um estado de perfeito bem-estar físico, mental e social. Isso seria o correspondente à saúde. Então, não somente a ausência de doença, mas todo esse estado de completo bem-estar que eles colocam, né? Então, saúde tem a ver com, claro, né, com acesso à educação, à saúde pública, à moradia, trabalho, lazer. Por isso que eu achei bem legal colocar essa citação, assim, e levantar esse debate sobre esse conceito de saúde ampliado. E aí também, né, outra coisa que o Delgado fala também é de como esses avanços que a gente teve com a lei da reforma psiquiátrica, com todo o movimento antimanicomial, não estão dados para sempre, né? Então, ao longo desses 2 anos, como eu falei, eu vivenciei esse processo de desmonte da RAPS aqui no Rio de Janeiro, especificamente, e tenho certeza que vocês estão acompanhando aí nas últimas notícias da nomeação para a coordenação de saúde mental no Ministério da Saúde. Há pouco tempo também, acho que em janeiro, aquela ameaça de revogar várias portarias de saúde mental, né? Inclusive tendo como se baseando, né, num documento da ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, que é uma entidade conservadora ali em sua maioria, e nesse documento vai questionar a eficácia dos CAPs, enfim, levantar pontos bem polêmicos aí. Então, é isso, né? A luta continua. Aqui eu coloquei um pouco do meu percurso, né? Eu acho que as pessoas sempre parecem um pouco confusas com o percurso do residente, porque ele é confuso de fato.
a gente passa por diversos serviços de saúde, né? A gente roda muito. Então, eu tentei, resumidamente, aqui colocar um pouco sobre cada um dos anos, serviços que a gente passa. Então, a residência multiprofissional, que são essas categorias que eu já mencionei, né? Porque tem também a residência médica, que é separada, e depois eu trouxe também um slide para pensar sobre isso com vocês um pouco. Mas a nossa residência são 2 anos. No R1, que é o primeiro ano, a gente vai passar pelo CAPES Transtorno, que é esse nome meio feio, mas que é usado na rede, né? Um CAPES para diferenciar do CAPES-AD. Então, a gente passa o ano todo em 2 tipos de serviço. Um CAPES de adulto, aí preferencialmente 3, né? Que são CAPES que vão ter acolhimento noturno. E a gente passa pelo NASF. Em geral, um NASF correspondente ao CAPES que você esteja, ao território do CAPES que você esteja, se for possível, porque isso torna o trabalho ainda mais rico, né? A conversa entre esses 2 serviços. E no segundo ano é bem mais corrido, então dividido, né, em 2 semestres, e a gente precisa cumprir 4 campos, que eu coloquei aqui uma determinada ordem, mas não necessariamente precisa ser nessa ordem, que é o CAPES-AD, o campo de atenção à crise, e aí, assim, no meu ano, isso foi bastante questionado, essa coisa do campo de atenção à crise, porque, primeiramente, se dizia que esse campo teria que ser cumprido em enfermarias psiquiátricas, né? Então, hospital psiquiátrico ou enfermaria psiquiátrica em leito de psiquiatria em hospital geral. Isso a gente questionou um pouco, assim. Então, tiveram colegas meus que fizeram esse campo de atenção à crise em outros serviços, né? Porque, no fundo, qualquer serviço que você, de saúde mental em que você estiver, você vai estar fazendo atenção à crise, né? Esse é o mandato dos serviços substitutivos, a partir da lei da reforma psiquiátrica. Então, se você estiver num CAPS, você vai estar recebendo e acolhendo a crise. Se você estiver no NASF, você também vai estar fazendo isso. Então, a gente questionou um pouco e deu para flexibilizar essa questão. Em agosto, comumente se faz o estágio externo da residência. Nesse ano, as coisas ficaram um pouco diferentes, né, por conta da pandemia, porque, em geral, o estágio externo é um momento em que os alunos vão, por exemplo, para outras cidades, outros estados, até outro país, quem pode, para experimentar a rede de saúde mental num outro lugar, né, que não no Rio de Janeiro. Você até pode permanecer no Rio de Janeiro, mas a maioria das pessoas opta por ter uma experiência fora. E aí, nesse ano, a gente não teve muito esse estágio externo, né, por conta da pandemia. Eu acabei fazendo o período do meu estágio externo na Superintendência de Saúde Mental, porque eu queria um pouco ter esse olhar mais da gestão, assim, entender como seria ter essa experiência, e foi uma experiência bem legal também. E aí, além desses campos, a gente tem... E aí, o estágio externo é só um mês, né? Então, ali no meio do ano, em agosto, tem o estágio externo e depois volta de setembro a janeiro, dividindo a carga horária em 2 serviços, que aí eu coloquei CAPSI e campo eletivo, mas, como eu falei, não precisa necessariamente ser nessa ordem. Tem que dar conta de, no segundo ano, fazer esses 4 campos e mais o estágio externo. E aí, o campo eletivo é um campo que você vai escolher, assim, da sua preferência, alguma coisa que você tem curiosidade de conhecer. Muitos colegas meus de turma foram, por exemplo, para o consultório na rua, ou para uma UA, unidade de acolhimento. Ou você pode, se você gostou de um percurso, por exemplo, no CAPS-AD, no CAPSI, você pode continuar, mas
levando uma outra proposta de trabalho, se você opta por continuar. Ou você pode também escolher um lugar que seja de fora do campo da saúde mental. Então, por exemplo, eu, antes dessa história de pandemia, né, que bagunçou a vida do residente, eu tinha interesse em fazer numa maternidade esse campo eletivo. Aí acabou não rolando com a pandemia, enfim. Mas é uma possibilidade que se coloca. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me interromper, tá, pessoal? Aí eu pensei em trazer assim, alguns pontos da minha experiência nesses serviços, né? Aí eu trouxe aqui para vocês o grupo de mulheres que eu e mais uma residente tivemos a oportunidade de construir junto com a psicóloga do NASF, da equipe que eu passei. Aí eu trouxe o convite que a gente preparou e também um pouco da proposta do grupo.